Imagine que você renasce em outro mundo com habilidades capazes de salvar todos os seus amigos e familiares. E depois de impressionar a todos com suas incríveis capacidades fora da curva, você continua deixando geral de queixo caído. Pois é, vem comigo que hoje a gente vai cobrir os episódios 3, 4 e 5 dessa bagaça. Shin Wolford já começa o dia com a avó dele dizendo pra tomar cuidado na sua tomada de decisões e não chamar muito a atenção, porque tá ligado, né? O moleque é brabo. Você deve lembrar que o prota agora vai buscar Cecília em casa todo dia por conta de um certo Zé Ruela que tava perseguindo ela o tempo todo. Caso não tenha visto, tá aí no card a parte 1 pra você ficar por dentro da história. Com isso, Maria já fica com cara de tacho por ter que segurar a vela logo cedo. Entendo ela perfeitamente, também já passei muito por isso. Na academia, o professor mostra a escola pros alunos e explica sobre os grupos de estudo pra galera. Porém, Shin não mostra interesse em nenhum dos grupos já existentes. Então seus colegas sugerem que ele crie um seu próprio grupo. Daí o prota acaba criando um grupo chamado Super Grupo de Estudos Mágicos, por pressão dos seus colegas. Eu sei, é um nome bem cafona. Até o Shin concorda com isso. Na cena seguinte, o rei conversa com seus subordinados sobre um aparente aumento no número de demônios e a possibilidade de alguém estar os criando artificialmente. E por falar em demônio, vemos Kurt sendo repreendido pelo seu pai por ter usado a autoridade do nome da família na escola, o que era proibido. Daí o pai do moleque dá-lhe uma sapecada na cara e de brinde ainda coloca ele de castigo pra deixar de ser um comédia. Isso me lembra que o meu pai uma certa vez também me bateu assim. As outras vezes foi tentativa de homicídio. Depois disso, Shin e seus colegas conversam sobre o porquê de Kurt ser tão pau no cu assim. Então, um deles diz que ele ficou assim depois de começar a frequentar o laboratório de um tal de Professor Strom, um maluco cego que usa uma venda. Por falar nele, a mãe do Zé Ruela tinha chamado esse professor lá pra dar um jeito no filho dela. Mas em vez disso, ele fez foi transformar o moleque em uma espécie de endemoniado. Agora que Kurt tá de castigo em casa, não tem mais necessidade do prota ser o Gadão Master da Cecília. Sabendo disso, ela fica bem pra baixo, mas logo em seguida se empolga e acaba deixando suas emoções aparecerem pra todos, após Shin dizer que mesmo assim quer continuar acompanhando ela pra todo lado. Em outras palavras, o cara curte a ideia de ficar rodeado pelas novinhas. Entendo ele perfeitamente. E mais uma vez, o prota age de forma sem noção e deixa a galera de queixo caído ao dizer que matou um fodinha do demônio quando era criança. Se você viu a primeira parte, vai saber do que eu tô falando. No caminho para o grupo de estudos, o prota sente uma presença hostil vindo de algum lugar. Claro que não podia ser ninguém mais, ninguém menos que Kurt. Dessa vez no modo endemoniado, que já chega atacando o prota e sua turma. Ele tava puto porque o prota supostamente roubou a guria de cabelo azul dele. Mas que roubou o quê, mano? Ela nunca foi tua pra começo de conversa. Por sorte, Shin rapidamente consegue fazer uma barreira pra proteger seus amigos do ataque. Daí ele pede pra que todos saiam dali, porque só estavam atrapalhando a fight. Humildade mandou lembranças, hein? Então se inicia uma batalha cabulosa com os efeitos sinistros e uma qualidade de animação digna da Wit Studio. Tá, não é pra tanto. Mesmo assim é impressionante. Shin até tenta trazer Kurt de volta à sua forma humana, mas infelizmente não dá muito certo e a única opção que ele tem é a de mandar o moleque dessa pra uma melhor. Só não vamos zoar muito o cara, porque ele tá sem cabeça pra isso. Logo depois, chega a galera pra ver a desgraça e mais uma vez ficam espantados pelo fato do prota sozinho ter eliminado um endemoniado. Claro que pro Shin isso foi fichinha. Pro reino de Earthside, um feito a nível de herói, com direito até a medalha. Mas lembre-se, nos episódios anteriores, o rei havia prometido a Merlin e Melida nunca usar Shin em benefício do reino. Então o rei de Selma implora aos avós do prota para que eles permitam ele a dar essa medalha para Shin e manter os padrões do reino. Depois de uma certa relutância, eles acabam aceitando e dizem que se um dia o rei quebrasse essa promessa, eles sairiam do reino. Na cidade, a mulherada não tira os olhos do prota, que era o novo herói do reino, e se perguntam qual das duas garotas que estavam com ele seria sua noiva, o que deixa Cecília toda coradinha. Mais tarde, dois novos membros entram no grupo de estudos do prota, uma mina cuja família é dona de um famoso restaurante e um carinha que é de uma família de ferreiros. Sabendo disso, Shin já aproveita para pedir uma espada mais robusta para ele, e apesar dele ainda não ter muita experiência com isso, eles vão desenrolando uma com o tempo. Na cena seguinte, uns guardas do reino estão conversando com o Professor Strom e pedindo a ajuda dele para solucionar algumas questões envolvendo o último endemoniado. Mal sabem eles que esse cara é que é o responsável por isso. Shin e seus amigos conversam sobre como eles poderiam fazer uma boa espada para ele. Daí um colega figurante sugere fazer uma espada que possa ter a lâmina trocada, estilo Attack on Titan. Pois é, eu entendi a referência. Voltamos ao Professor Strom e os guardas em uma base militar. E apesar do que eu pensei, os guardas sabiam que esse maluco era o culpado pelo curse endemoniado. E logo quando o prota e a galera tava passando por ali, eles ouvem uma grande explosão. Era o professor maluco que queria mandar geral de base, além de ter a
assumido que tinha sido ele o responsável pelo que aconteceu com o Zé Ruela figurante de antes, o que deixa o Prota putaço da vida. Daí eles iniciam uma frenética e épica batalha de altíssimo nível, mas é óbvio que o Prota, depois de lançar um poder super roubado, consegue vencer a luta. No episódio 5, já começamos com a Maria no bidê recebendo um jatinho d'água lá embaixo, e parece que tava bom o negócio. Logo após, a avó de Shim pergunta a ela se o Prota e a mina de cabelo azul estavam namorando, mas nós sabemos que romance nesse tipo de anime é bem lerdo, então não. O Prota e a turminha do caos vão até a oficina pedir pros caras forjar uma espada especialmente pra ele, pois aparentemente aquele professor maluco de antes ainda tava vivo por aí em algum lugar. Depois disso ele pergunta se Cecily precisa de algum acessório, e ela acaba tendo umas ideias erradas, mas na verdade o Prota só queria dar a ela um acessório encantado, e os amigos dele vendo isso já ficam com um olhar de desprezo pelo Prota. Dessa vez eu concordo com eles, porque essa era a chance perfeita pra ele se declarar pra ela. É um vacilão mesmo. No fim ela termina recebendo o anel encantado do Prota, em uma cena muito comovente e veloz entre os dois. Então vamos pra cerimônia de condecoração ao Shin. Lá ele recebe a medalha e o rei reforça a promessa que fez aos avós do Prota. Agora, pelo fato de Shin ser um herói condecorado, ele é obrigado a voltar pra academia usando um portal por causa da multidão, e quase dá de cara com os melões da Yuri, que sinceramente na minha opinião é a mais gata de todas elas. O Prota logo percebe que seus colegas têm pouco ou nenhum conhecimento em magia avançada, então ele começa a ensinar pra galera um pouco sobre ataque e defesa, já que eles não conseguem nem ao menos fazer uma simples barreira mágica com eficiência. Além disso, ele faz uma pequena demonstração do seu controle mágico, que deixa as minas de perna bamba só de estar ali presente. O moleque é sinistro. Logo após isso, nos é mostrado que o Professor Strom, apesar de estar todo lascado, ainda tá vivo, e como todo vilão genérico, planeja mandar geral pro além e blá blá blá. Depois, o Prota vai pra casa dos avós com a turminha da perdição, e lá Merlin explica que Shin tem seu próprio jeito de visualizar a magia. Ele não vê somente o resultado final, mas também todos os processos envolvidos. Por exemplo, porque o fogo queima? A mina responde, ué, porque sim. Só que você deve saber que não é tão simples assim, né? A verdade é que existe um processo complexo por trás, e se eles entenderem como funcionam esses processos com a quantidade certa de poder, eles poderão fazer as mesmas coisas que o Prota faz. Na cena seguinte, o Prota vai até a oficina pegar sua nova espada especial, com um mecanismo que permite trocar a lâmina da espada com um simples apertar de botões. O príncipe August então sugere que essa mesma espada seja também usada pelo exército, pois ele prevê que uma grande guerra pode estar a caminho, e todos devem estar preparados e armados até os dentes. Mas o Prota interfere e diz pra todo mundo ficar suave, porque o pai tá on, e ele não vai permitir que seus amigos se machuquem. É isso aí, Prota de respeito tem nome. E assim terminamos o recap de hoje. Essa foi a parte 2, então se você quiser a finalização desse anime, já deixa o seu like e se inscreve pra não ficar de fora das próximas postagens. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais!